Bom dia, bom dia! Vamos continuar, né? Nosso estudo sobre Eva. Hoje vai ser o último dia que iremos falar sobre Eva. Foi extraordinário. Os outros 2 dias a gente trouxe muita clareza sobre identidade, sobre o porquê que Eva foi criada, né? Porque a mulher foi criada. Então, assim, a Eva, ela foi o início de tudo, né? Então, o que Deus falou para Eva, ele não anula, ele não muda, ele não gera confusão. E em cada decorrer da história aqui, a gente vê o quanto Deus reforça todos os seus princípios, que ele não muda, independente do nosso livre-arbítrio, né? Independente das nossas escolhas, Deus não muda o propósito que ele tem para nós. Então, que extraordinário foi estudar Eva. E hoje a gente vai falar sobre o pós, né? Pós a queda de Eva, o que aconteceu? Vamos lá. Então, primeiro dia a gente falou sobre a identidade, né? Sobre por que Eva foi criada, o que Deus decretou quando criou Eva. Ontem a gente falou sobre a queda, né? Quando Eva ouviu a serpente, ela caiu ali nos seus desejos, nas suas vontades, né? Então, ela deu esse deslize e teve a queda, teve esse erro. E um detalhe de ontem que a gente não conseguiu reforçar, e para continuar eu vou voltar em Gênesis 3, que foi até o momento em que eles erraram, né? Onde eles comeram a fruta que não era para comer. Até aquele momento, Eva não tinha nome. Eva, ela era referida como varoa, mulher, mas ela ainda não tinha o nome de Eva. Então, só depois que aconteceu tudo, que Adão, ele foi responsável por dar nome em todas as coisas. Deus deu essa ordem para Adão. E aí, aqui fala em Gênesis 3, 20, Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de todo ser nascente. Então, todo nome, ele vai estar linkado com o propósito. Então, olha que extraordinário. Eva significa vida. Vida. Então, Deus deu o nome, Adão deu o nome para Eva depois de ter acontecido tudo. Depois deles terem comido o fruto que não era para comer. Depois de Deus ter decretado o que ia acontecer com a serpente, com Adão, com Eva. Então, depois de tudo que Deus tinha dado de punição, não vamos chamar de punição, bem que uma punição, né? Então, depois que Deus tinha feito tudo isso, e depois do erro, aí sim veio o nome de Eva, que é vida. Então, o erro, ele não anula o nosso propósito. A gente falou muito sobre isso ontem. Então, quantas vezes a gente deixa a culpa de um erro nos afastar do que precisamos fazer, do nosso propósito. E essa história aqui, ela é muito extraordinária, porque ela traz muito forte a identidade. E pensa, lá era só Adão, Eva e Deus. E agora, a gente tá mais, o acesso, né, vamos dizer assim, ele não é tão palpável como antes. Eles viam, eles falavam diretamente. E mesmo assim, teve o erro. Mesmo assim, teve a desobediência. Então,
O que isso fica para nós? O quanto nós temos que buscar mais essa intimidade. Porque o afastamento, né, distanciar da intimidade com Deus, faz a gente errar, faz a gente cair. Então, se na época Adão e Eva, que tinha esse contato direto, eles caíram, então nós precisamos muito mais nos vigiar. E Adão e Eva não tinha algo que a gente tem hoje, que foi o quê? O sacrifício do Cordeiro perfeito, né? Então Jesus veio e Adão e Eva não tinham isso. Eles tinham que cumprir, né? Eles estavam ali para cumprir. Só que hoje a gente tem alguém que morreu por nós, que teve sacrifício. E ele já levou tudo, todo o pecado, toda a culpa, todo o erro. Ele só nos pede: ide e não peques mais. Então, gente, depois que aconteceu tudo, né? Eva recebe o seu nome de Eva, que quer dizer vida. E ela vai para cumprir o seu propósito, né? Deus, ele mantém o plano, mas ele ajusta a rota, né? Então, ele tira eles do Jardim do Éden e vão para cumprir o seu propósito. Então, na sequência, a gente vai para Gênesis 4, onde fala de Caim e Abel, que são os primeiros filhos de Eva e Adão. Então, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: tive um filho homem, com a ajuda do Senhor. E deu à luz também o irmão dele, Abel. Então, aqui, a partir daqui, já não fala muito mais sobre Eva, né? Mas a gente sabe de todo o papel dela, né? De toda a linhagem, tudo que Eva representou. Só que algo aqui é extraordinário, porque só nesses 2 primeiros versículos, ela entrega o coração dela. Por quê? Aqui ela vê que ela está cumprindo o propósito que Deus determinou para ela, né? Então ela teve um filho, mas com quê? Com a ajuda do Senhor. Então aqui ela entrega a sua submissão, ela reconhece a grandeza de Deus, né? O temor a Deus. Então, apesar de tudo que aconteceu, apesar do castigo que Deus deu, ela tem temor a ele. Então isso mostra o coração de Eva. E é esse o coração que nós devemos ter, de temor a Deus, de confiar que tudo o que ele está fazendo, né, que tudo que está acontecendo é para o nosso bem e que tudo vai ser para um propósito maior. Então, a gente precisa ter clareza da nossa identidade e do nosso propósito, porque só dessa forma nós conseguiremos identificar, né, esse temor no Senhor. Porque muitas vezes a gente passa por tribulações, a gente erra, a gente não é perfeito, né? Os perfeccionistas piram. Eu já fui muito perfeccionista. Então, a gente queria tudo perfeito. A gente queria que nada ficasse errado. Só que isso não existe. E aí, o que acontece com essas pessoas que são perfeccionistas, essas pessoas que querem, que acham que não cometem erro, né? Elas vão pro lugar de orgulho e elas travam, elas param, elas não conseguem prosseguir. Então, aqui Eva, e muitas vezes a gente se afasta de Deus, porque a gente vai só pro nosso julgamento, só pra nossa justiça. Só que
Olha que extraordinário. Eva teve o erro, Deus deu o castigo, ajustou a rota para que ela pudesse cumprir o seu propósito. E Eva, aqui, quando começa a dar certo, a se cumprir o que Deus determinou, ela reconhece o poder de Deus na sua vida. Tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Então, nós, muitas vezes, quando estamos no perfeccionismo, quando estamos na culpa, a gente se coloca maior que Deus. Por quê? Quando a gente quer fazer justiça, quando a gente quer corrigir com a nossa mão, com o nosso braço, lógico, a gente tem a autorresponsabilidade, né, de tudo. Só que quando nós começamos a nos condenar por algum erro, por algo que saiu fora do que a gente tinha expectativa, nós estamos nos colocando maiores do que Deus. Porque Deus, a justiça dele é só uma, é do perdão. Principalmente depois de Jesus. Então, se nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, a gente reconhece que a justiça de Deus é o perdão. E quando a gente começa a nos culpar, a nos julgar, nós estamos nos colocando acima de Deus. Porque se é Ele que faz a justiça e nós estamos aqui nos condenando, não isso que eu tô falando é diferente de reconhecer o erro, o pecado e se arrepender. É totalmente diferente. Aqui eu tô falando de quando a gente reconhece que errou, se arrepende, mas fica ali remoendo aquele pecado. A gente não libera ele. A gente não aceita o perdão. Então a gente fica se crucificando, a gente coloca a nossa identidade naquilo que aquele erro define e anula tudo o que a gente iria construir. Então, esse lugar não é o lugar onde Deus quer que a gente esteja. O lugar acima dele, de justiça acima dele. Então, a história de Eva é extraordinária. A gente vai em todas as fases que a gente passa aqui. Então a gente tem a nossa identidade, onde fomos criadas, onde Deus fala o porquê fomos criadas. E depois, mesmo tendo clareza da sua identidade, ela comete um erro. E com esse erro, ela recebe, né, o seu castigo, a sua punição, o seu ajuste de rota. E, mais do que isso, ela recebe um nome. Um nome que vai ligar ela ao propósito. Então, quando ela começa a cumprir o seu propósito, ela reconhece o seu temor a Deus, né? Ela reconhece a grandeza de Deus. E como mãe, né? Como mãe de todos os seres viventes, a gente como mãe tem um papel que é de treinar os nossos filhos. E a gente não treina falando. A gente treina com ação. Porque os nossos filhos, eles aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Quem é mãe vai entender o que eu tô falando. E pai também, né? Porque o pai também tem um papel de treinar. Então, eu até tô aqui na fase, né, de 3 anos da Lara e 6 anos, 2 anos da Lara, né, quase 3, e 6 anos do Davi. Então, essa fase, os dois estão no desenvolvimento emocional. Então, a forma como eu lido com a Lara,
o Davi repete. Então eu acho extraordinário quando ela está naquele momento de birra, de tensão, porque 2 anos é a fase da loucura, da rebeldia, adolescência infantil. Gente, e assim, e na verdade é porque ela ainda não entende os seus sentimentos, ela não entende suas emoções, ela não consegue se expressar. E tudo é um ápice muito forte. Então, quando ela tá estressada, o Davi, ele vai numa calma pra ajudar ela. E ele vai, Lara, o que tá acontecendo? O que você acha de fazer dessa forma? Então ele consegue conduzir ela, porque ele me vê fazendo. Então tem momentos que às vezes eu tô resolvendo algo mesmo, e eles estão brincando, e quando eu vejo, ele está conduzindo ela. E da forma que eu faço. Porque ele vê todas as vezes. E eu estou nessa fase de treinar perguntas. Então, ele aprende muito. Então, eu vejo ele fazendo isso. E ele faz isso comigo. Que é mais desafiador. Porque, gente, a gente não foi treinado para fazer perguntas. E perguntas liberta. Igual a gente viu aqui na história de Eva, né? Quando ela erra, Deus, ele não vai condenar. Ele foi fazer perguntas. E a gente sempre tem a reação de condenar, de ir falar, de apontar, né, o erro. Mas a gente precisa aprender a arte de fazer perguntas, porque isso é libertador. Mas voltando ao treinamento, então, os nossos filhos aprendem com as nossas ações, com o nosso comportamento. E aqui Eva, quando ela tem esse reconhecimento sobre a ajuda que o Senhor fez na vida dela, ela está dando um treinamento agora para os seus filhos, para nós, de temor, de entender o temor de Deus para a nossa vida. Então, eu estou muito feliz em ter aprofundado ainda mais nessa história de Eva, porque trouxe tanta clareza e tanta coisa pra gente poder trazer pra nossa vida hoje. E aqui segue a história, né, falando sobre a vida de Abel, de Caim, e aqui fala, né, sobre quando eles vão levar a oferta